Estamos diante de um Deus que demonstrou amor para com as nossas vidas naquela cruz. Por isso nós te adoramos, por isso nós te glorificamos. E nesse momento em que nos reunimos em teu nome, nós te pedimos que o Espírito Santo venha de uma maneira plena e poderosa sobre a vida de cada um. Porque tu és o mais interessado em que tenhamos um grande e abençoado ano. É o que te pedimos em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Você pode assentar-se. Eu gostaria de dizer a todos vocês que é uma alegria muito grande tê-los conosco nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você é bem-vindo. E como tem dito o pastor Silvano, você tem recebido um informativo. Nesse informativo existem todas as nossas atividades, as nossas programações. Você é sempre bem-vindo em todas elas. Iniciamos semana passada uma série de mensagens que vai até o final desse mês, quando estamos falando como ter um grande ano. Semana passada falamos a respeito de tempo, como investir o nosso tempo e não gastar o nosso tempo. Hoje eu gostaria de falar um pouco do aspecto emocional, de que forma nós podemos ter uma vida satisfatória, emocionalmente falando. Em outras palavras, como podemos ter uma vida feliz. Como temos um grande e abençoado ano feliz. E para a nossa reflexão, eu gostaria de ler no texto que se encontra na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do verso 10 ao verso 13. Vocês podem acompanhar ali no telão. A tradução é um pouco diferente da minha aqui, porque eu na última hora acabei mudando a minha tradução e não avisei as meninas. Então a culpa não é das meninas, a culpa é minha. Mas o texto acaba dizendo a mesma coisa, apenas numa tradução tanto quanto pouco diferente. Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 13, nos diz assim, palavras do apóstolo Paulo: Ora, muito me regozijo no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter em abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez uma das queixas, talvez um dos desejos, talvez a maior procura nos dias de hoje seja: eu quero ser feliz. Agora, na virada do ano, a maioria das pessoas faziam seus votos, a maioria das pessoas faziam as suas simpatias, as suas mandingas, ofereciam as suas oferendas. Todo mundo, de uma forma ou de outra, buscava, desejava, anelava ter um grande ano, ter um ano feliz, felicidade, satisfeito, contente. Se eu e você pudéssemos engarrafar contentamento, se existe uma fórmula para você engarrafar felicidade, você ficaria rico de uma hora para outra. De um dia para o outro você ficaria rico, porque as pessoas estão anelando viver uma vida contente, uma vida satisfeita, satisfatória. Mas o que é contentamento? Às vezes a gente confunde contentamento com apatia. O que é apatia? Aquelas pessoas que não têm iniciativa para nada, vivem uma vida apática, sem brilho, sem vício, sem paixão, sem vibração. E até a gente pode dizer um tanto quanto preguiçosa. Então existem pessoas que para eles está tudo muito bom, está tudo muito bem, desde que não precisa se esforçar muito. Quem se lembra do seriado do Chaves, tinha um carteiro, que não me lembro o nome dele agora, esse aí mesmo, que fazia de tudo para evitar a fadiga. Então, não é esse tipo de contentamento que a gente está fazendo, não é um sentido de complacência, você simplesmente esperar que as coisas aconteçam. Pelo contrário, contentamento é um estado de espírito de quem está satisfeito. Satisfeito vem com aquele... Se você já teve fome um dia, se você já teve sede um dia e você dessedentou a sua sede, você matou a sua fome, você comeu o suficiente e você chegou e disse: estou satisfeito.
É isso que é satisfação, contentamento, é uma alegria, uma satisfação na sua alma, no seu coração, independente das circunstâncias em que você esteja enfrentando, independente da realidade ao seu redor. Você não baseia a sua felicidade em torno da situação em que você está vivendo. É isso que é contentamento. Por quê? Porque a felicidade, o contentamento vem de dentro. É isso que Deus está dizendo, é isso que Paulo está dizendo. Porque quando ele escreve essa carta aos Filipenses, é a carta, vamos dizer assim, a carta da alegria, é a carta da felicidade, é a carta da satisfação. E ele escreve essa carta dentro de uma cadeia, dentro de uma masmorra, ele está preso. E ele já não é mais um menino, ele já não é mais um guri, ele já é um homem de idade avançada. E Paulo nos diz uma coisa interessante. Ele diz, eu aprendi. Então Paulo está dizendo que é possível que eu e você aprendamos a viver uma vida contente. Qual é o segredo para que eu e você possamos ter um ano de satisfação, satisfatório, um ano de contentamento? Como eu faço para experimentar um contentamento real na minha vida? Paulo nos ensina algumas coisas. A primeira coisa que ele nos diz no verso 11 é: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. A primeira coisa que você e eu precisamos aprender é a não fazermos comparações. Isso é muito difícil nos dias de hoje, porque a cultura hoje nos leva a projetarmos, a desejarmos, a cobiçarmos. O aspecto visual hoje está muito forte, a mídia é muito forte, existem muitas coisas, muitas luzes acendendo para chamar a atenção dos nossos olhos, do nosso sentido, e quase todas elas são para nos levar a nos deixar descontentes com o que temos. Existem muitas pessoas que estão vivendo as suas vidas insatisfeitas, descontentes, porque estão se comparando com outras pessoas. Sempre haverá pessoas que vão ganhar mais do que você. Sempre. Dia desses eu vi um videozinho interessante, que um cabra comprou um carro de último tipo e ele estava todo bobo. E quando ele botou o carro na garagem, que ele estacionou o seu carro, o seu vizinho chega com um carro melhor que o dele. O cara sai com uma lancha, fazendo média com todo mundo, e quando ele menos espera, encosta lá dele um iate de 70 pés, que custa aí 4, 5 milhões. Sempre vai existir alguém que tem mais dinheiro que você. Sempre vai existir pessoas que têm oportunidades melhores que a sua. Sempre vão existir pessoas que têm menos problemas do que você. A grande questão é, e daí? O que eu tenho com isso? Porque se eu ficar olhando porque os outros têm, os outros possuem, os outros fazem, o que isso representa na minha vida, na minha intimidade? Nada. Só vai me fazer ser influenciado para viver uma vida insatisfeita. Nesse momento em que muita gente está na praia, que tem casa na praia, que está usufruindo da praia, e eu estou aqui, tem gente que fica descontente, porque está se comparando. Gente, qualquer influência que for baseada em as que as pessoas têm, possuem, fazem, vai nos levar a ficar vivendo descontentes. É isso que Paulo está dizendo. Ele, quando escreve aos crentes em Coríntios, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, ele diz: assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ele está dizendo, não deixe que a cobiça, o que você vê, o que você percebe na vida de outras pessoas, crie em você uma expectativa irreal, porque isso tudo é efêmero, é passageiro. Existem 3 equívocos
Existem 3 ideias erradas, existem 3 maneiras de encarar a vida em relação à felicidade que hoje é notório e que estão erradas. Primeiro, eu preciso ter o que os outros têm para me ser feliz. Por trás dessa ideia está todos os modismos, todas as modas. Dia desses, na retrospectiva que a Rede Globo fez, me chamou a atenção falando a respeito de algumas atrizes da Globo e diziam assim: elas lançaram moda. A quantidade de enorme de pessoas que queriam pintar as suas unhas da cor da atriz fulana de tal, ajeitar os seus cabelos do jeito da mulher não sei das quantas, vestir a cor que a fulana não sei o quê. Por trás disso tudo existe essa ideia de que se eu tiver os que os outros têm, eu vou ser feliz. A felicidade é buscada quando eu ter aquilo. Eu olho para eles, parece tudo tão bonito, parece tudo tão legal, parece tudo tão reluzente, parece tudo tão perfeito. Então, se eu tiver isso, se eu alcançar isso, se eu vestir isso simplesmente não é verdade. Mas não apenas esse equívoco, mas existe outro que nos diz: eu preciso ter admiração de outras pessoas para ser feliz. Muitas pessoas não conseguem viver uma vida plena, uma vida satisfeita, contente, porque elas gastam muito tempo, elas gastam muito da sua energia para buscar a aprovação de outras pessoas. Eles querem receber a aprovação dos seus pais, da sua mãe, do seu patrão, do seu tio, do vizinho, da vizinha, do fulano, do ciclano. Eles querem ficar de bem com todo mundo. Os pais querem ficar de bem com seus filhos, os filhos com os pais, e estão todo mundo querendo agradar todo mundo. E não querem que nada se interponha a isso. Eles não querem nunca ouvir de alguém qualquer resquício, qualquer dúvida em relação à sua pessoa. Eu não esperava isso de você. Você fez isso. Gente, você nunca vai conseguir passar pela vida sem receber, sem ser alvo de desaprovação de alguém. Essa é a verdade. Se você quiser viver uma vida onde ninguém, em momento algum, não goste de algo que você disse, você fez, você vai se frustrar, porque você não vai conseguir agradar a todas as pessoas. O próprio Jesus não agradou a todos. O próprio Jesus não fez isso, ele não buscou isso. Somente uma pessoa tola faria o que Jesus não fez. Mas muitos estão vivendo uma vida insatisfeita, descontente, porque no fundo, eles acham que precisam ter a aprovação de todo mundo. Muitos ficam deprimidos, muitos ficam para baixo porque não conseguiram a aprovação de todo mundo. O terceiro mito é aquele que diz que quanto mais eu tiver, mais feliz eu vou ser. Quanto mais eu puder, mais feliz eu vou ser. Você pode dizer para mim assim: não, eu não acredito nisso, eu acredito que isso não é verdade. Mas eu pergunto, qual a intensidade dos seus esforços por ter cada vez mais? Certa feita perguntaram a um dos homens mais ricos dos Estados Unidos do século passado, Rockefeller, quanto de dinheiro é necessário para um homem ser feliz? Ele disse: sempre um pouco mais. Sempre um pouco mais. Talvez você se lembre que antes de você estar na empresa que você está, ganhando a promoção que você ganhou, o salário que você tem, você dizia: não, se eu ganhar essa promoção, as coisas vão melhorar. Se eu for para essa empresa, as coisas vão ser legal. Se eu sair daqui e for para o nível tal, eu pergunto para você: você está satisfeito? A grande questão é que sempre nós estamos acreditando de que quanto mais nós tivermos, mais felizes nós vamos ser.
Nós sempre estamos anelando buscar algo na frente. Dia desses conversei com uma pessoa e ela me disse: eu estava vivendo sempre buscando lá na frente e não vivia o presente. Deus está dizendo a mim e a você que todas as posses são temporárias. Tudo que você tem, que eu tenho, são bens emprestados por Deus para usarmos aqui na terra, para apreciarmos, para vivenciá-los, para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Porque essas coisas não vão durar para sempre. Nós não podemos ter essa obsessão compulsiva por ter, por possuir. Mas o que está por trás de todas essas coisas? O que está por trás dessa busca desenfreada é a comparação. É a comparação. A gente não quer ficar por baixo. Se a festa de 15 anos da minha sobrinha, dos meus parentes foi assim, a minha tem que ser melhor. Se ele, que é um pé rapado, comprou um carro novo, nós temos que comprar um carro novo. Se ele vai para a praia, nós temos que ir para a praia. E isso leva as pessoas a cada vez mais estarem descontentes, infelizes com a sua realidade, porque estão se comparando. E a comparação sempre, coloque no seu coração, sempre vai trazer descontentamento. Por isso que Paulo nos diz: aprenda a não fazer comparações. Você quer ter um ano contente, um ano satisfeito? Não faça comparações, não busque fazer comparações. E Paulo continua dizendo: aprenda a se adaptar, a se ajustar às mudanças. No verso 12 ele diz: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou com fome, seja vivendo na abundância ou na miséria. Em outras palavras, ele está dizendo: a vida, ela é cheia de altos e baixos. Hoje você está em cima, amanhã você pode estar embaixo. Em todas as áreas da nossa vida, a vida coloca diante de nós mudanças emocionais. Às vezes você dorme radiante e feliz, você pode conquistar o mundo, e você acorda de manhã depressivo, que não tem vontade nem de sair da cama. Às vezes a sua vida financeira está muito boa, de uma hora para outra surge uma crise, um desemprego, uma falência, e a sua vida é levada por um caos. Às vezes fisicamente você está bem hoje, quando você descobre semana que vem, você está com um problema. Mentalmente, emocionalmente, o telefone toca e uma notícia desestabiliza você. Essa é a realidade. Não existe nada certo na vida, a não ser que nós vamos enfrentar mudanças. Por isso Paulo diz: aprenda a se ajustar, aprenda a ser flexível, porque se você quiser viajar em céu de brigadeiro a vida toda, só morrendo. E morrer, ninguém quer morrer. Agora, se você não quer enfrentar mudanças, gente, então Paulo nos deixa bem claro que eu e você precisamos aprender a nos ajustar às mudanças. Como você lida quando as coisas saem um pouco da maneira como você esperava que fosse? Como você lida com as mudanças? Como você lida quando as coisas ficam um tanto quanto abaladas na sua vida, na sua casa, no seu lar? Você fica com medo? Você fica ansioso, preocupado, com raiva, tenso, irritado, de mau humor, soltando as patas em todo mundo? Eu quero que você entenda que a sua felicidade na vida, em grande parte, ela vai ser dependente da sua capacidade de se adaptar, de se ajustar,
de ser flexível. Essa é a verdade. Mudanças vão acontecer, quer você goste ou não. Paulo, quando escreve esse texto, eu disse para vocês, ele estava já velhinho em uma cadeia. E ele está dizendo, olha, eu olho para trás e eu aprendi com as circunstâncias. Eu aprendi quando tinha uma mesa farta e quando não tinha nada para comer. Eu aprendi quando eu passei frio e quando eu tinha roupa para me vestir. Paulo diz que ele sempre soube lidar com essas circunstâncias. Ele soube lidar com isso. Não tem problema. Tem o que comer, amém. Não tem o que comer, vamos dar um jeito. Paulo se mostrou flexível, se ajustou. Eu e você precisamos, se quisermos vivermos uma vida contente, satisfatória, devemos aprender a sermos flexíveis. Precisamos aprender a nos moldar às circunstâncias, porque habitualmente muitas coisas não vão sair como a gente quer. É isso que ele diz. Não importa o que eu e você passarmos, não importa o que a realidade coloque diante de nós, eu preciso decidir, eu não vou ser vítima disso. Eu não vou ser vítima, eu não vou deixar que isso roube de mim a perspectiva da vida. Que isso roube de mim o contentamento. É isso que Paulo está dizendo. Não importa o que as circunstâncias venham, não importa o que as pessoas fazem para mim, não importa o que elas tentam controlar a minha vida, eu não vou permitir. Eu não vou permitir viver sobre as circunstâncias. Isso é uma escolha. Você e eu temos esse poder de dizer, eu vou viver uma vida contente. Existem 3 tipos de circunstâncias que eu e você vamos lidar. A primeira são aquelas circunstâncias que a gente vem, mas a gente pode controlar e a gente age e toma uma iniciativa. Quando você está diante da sua televisão, com o controle remoto na mão, e está dando um programa e você não gostou daquele programa, o que você faz? Você muda o canal. Ou então desliga. Você agiu. Você está com uma fome, a barriga está roncando. Você levanta, vai na geladeira e faz um sanduíche. Ou então você grita, bem, faz um sanduíche para mim que eu estou com fome. São circunstâncias que você pode controlar e você age. Existe um outro tipo de circunstâncias que você vai enfrentar, que nós enfrentamos. São aquelas que a gente pode controlar, mas a gente não faz nada. Começou a chover e aquela goteira está ali no telhado. E começa a pingar e a sua mulher bota uma panela. E começa aquele barulhinho. E você diz, vamos ter que dar um jeito nisso, né, meu bem? Está estragando o piso, apodrecendo o parquet, está mofando o carpete. Parou de chover. Bota a água fora e só vai lembrar disso quando chover de novo. Então existem coisas que a gente pode controlar, mas a gente não faz nada para mudar as circunstâncias. Existem coisas que você precisa mudar para ter contentamento. Existem coisas que, se você quiser viver uma vida satisfatória, se você quiser tiver um grande ano, você precisa agir. Existem coisas que estão ao seu alcance. Você precisa se levantar e tomar uma iniciativa, fazer algo para que você possa ter uma vida contente, plena. Mas existe um outro tipo de circunstância, que são aquelas que deliberadamente fogem totalmente do nosso controle, que a gente não pode fazer nada. É algo que não adianta você se levantar, não adianta você correr, não adianta nada, porque são situações que fogem deliberadamente do nosso controle. Então eu quero dizer para vocês que existem muitas situações na nossa vida aonde eu e você não podemos fazer nada.
E é nessa hora que eu e você precisamos de contentamento, diante das circunstâncias incontroláveis, quando as coisas fogem do nosso controle. Existem pessoas, existem circunstâncias, coisas que estão além do seu poder, além do seu controle. Talvez você tenha se esforçado, você tenha feito o melhor possível, você tenha buscado satisfazer todas as coisas, você fez tudo o que estava ao seu alcance, mas as coisas saíram do controle. É nessa hora que eu e você precisamos aprender a relaxar, a confiar em Deus. Evite comparar-se com outras pessoas nessa hora. Por que isso acontece só comigo? Por que com nós com isso dá errado? Por que não acontece assim, assado? Evite. Às vezes nós precisamos nos ajustar. Nós precisamos ser flexíveis não apenas às circunstâncias, mas às pessoas que nos cercam, às pessoas da nossa família. Porque muitas vezes eles não mudam. As pessoas entram no casamento às vezes com aquela falsa expectativa, depois eu mudo ele. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Se você está num relacionamento pensando que depois você vai mudar ele, depois pula fora. Porque ninguém muda ninguém. Apenas uma ação de Deus, quando a pessoa deliberadamente se submete a Deus, ele melhora. Paulo diz aos romanos: se depender de vocês, na medida do possível, diz eles, vivam em paz com todos. Por isso é preciso que eu e você aprendamos a nos adaptar às mudanças, às circunstâncias. Existem aquelas que você pode controlar e você precisa agir. Existem algumas que você tem uma tendência de não fazer nada e isso vai trazer descontentamento para você, para a sua família, para a sua casa. Existem pessoas que vivem descontentes com a sua vida financeira, mas nunca fizeram nada para melhorar. Nunca fizeram um curso para se aprimorar. Nunca buscaram estruturar a sua vida financeira. Semana que vem, se Deus der graça, eu vou estar falando a respeito do plano financeiro de Deus para as nossas vidas. Porque tem gente que quer ter um grande ano, mas ignora o plano de Deus para as finanças e vive estropiado. E vive totalmente insatisfeito e descontente. Deus está dizendo a mim e a você que a chave para que eu e você venhamos a viver uma vida flexível, nos ajustando, nós temos senso de humor. Senso de humor diante da vida. As pessoas que são mais emocionalmente equilibradas são as que são mais estáveis, são as que têm mais um bom humor. São pessoas que riem, têm a capacidade de rir de si mesmo, das circunstâncias da sua vida. Elas desenvolvem uma percepção de bom humor, não levam as coisas tão a sério. Então elas conseguem superar os seus próprios problemas e as suas próprias dificuldades, ao invés de ficar arrasados, destruídos, prostrados, reclamando, se arrastando. Elas encaram as coisas de uma maneira positiva, de uma maneira bem-humorada. É isso que Paulo está dizendo: aprenda a se ajustar, aprenda a ser flexível. Tudo o que não é flexível acaba quebrando diante das mudanças. Nós precisamos crescer no nosso contentamento, não fazendo comparações, aprendendo a nos ajustar às mudanças. Mas ele vai mais adiante e ele diz: aprenda a dispor do poder de Cristo. No verso 13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas Paulo foi traído pelos seus. Paulo foi vendido. Paulo sofreu 3 naufrágios. Paulo fez o bem a algumas pessoas e eles o pagaram com mal. Paulo foi abandonado. Paulo foi açoitado com vara.
tudo que um homem pode enfrentar de reveses na sua vida, ele passou. Como ele mesmo disse, eu passei fome, passei frio, tudo que vocês podem dizer. Mas aqui ele diz, tudo posso naquele que fortalece. Ele diz, existe uma coisa que eu aprendi, eu posso lidar com todas as coisas que vêm de encontro à minha vida, porque eu aprendi a dispor do poder de Cristo. Existe uma força de energia, existe um poder externo a mim, não vem de mim, mas vem de Cristo. É quando você usa o seu celular, o meu celular, a bateria dele, se eu usar ele meio-dia já não está funcionando mais. Eu preciso constantemente estar carregando junto um carregador para o meu celular. Porque senão eu vou ter um aparelho que não vai servir de nada. Por quê? Porque a bateria dele se esvai. Paulo está dizendo aqui que ele tinha esse carregador, ele tinha isso que supria a sua energia, e isso era Cristo. Então, quando as reveses, as mudanças, as circunstâncias vinham diante dele, ele tinha forças em Deus. Ele não dependia do seu braço, ele não dependia do seu jogo de cintura, da sua inteligência, do seu dinheiro, do seu status, não. Ele dependia do poder que havia em Cristo. Como eu sei se eu estou dependendo de Deus ou de mim mesmo? Você sabe quando você está dependendo de você ou está dependendo de Deus? Quando você está dependendo de você mesmo e você não está vivendo na dependência de Deus, você se cansa. E sempre que você se cansar, você se sentir fatigado, sempre que a fadiga vem na sua vida, quando você se sente cansado, é porque você está vivendo com as suas próprias forças. Sempre. Você, em vez de estar usando os recursos de Deus, você está usando os seus recursos. O que você precisa controlar hoje? Qual é a realidade que você está vivenciando hoje? O que você precisa controlar no seu tempo, nos seus recursos? Paulo diz que ele encontrava em Deus suficiência para controlar todas as coisas. Qual é a dificuldade que você está enfrentando? É na sua vida financeira? É no seu tempo? É na sua saúde? É num mau hábito que você tem? Se você está enfrentando isso, Paulo diz assim, eu posso dominar qualquer coisa, Paulo dizia. Eu posso dominar qualquer coisa com a graça, com a força que Cristo me dá. É isso que nós precisamos entender, que a satisfação na vida, o contentamento da vida, ele vem também quando você confia em Deus, você descansa em Deus. A confiança não vem do seu próprio poder, não vem do seu próprio braço, mas vem de Deus. Essa palavra que Paulo usa aqui é a mesma palavra que a gente usa para dínamo, dinamite, dinamis. Quando ele diz que tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo que Jesus Cristo era o dínamo na sua vida, era aquilo que recarregava as suas energias, a sua bateria. Deus muitas vezes permite circunstâncias, situações na nossa vida para que eu e você aprendamos a depender totalmente de Deus, para termos contentamento na vida. Você não vai ter contentamento de Deus se você não entregar, não depender do poder de Deus, se você não confiar inteiramente no poder de Deus. Você está cansado com o seu casamento? Você está cansado com a sua vida financeira? Você está cansado de você mesmo, de tentar tantas vezes? Ainda dia desses falei com uma pessoa que disse assim, eu estou cansado comigo mesmo, porque eu já disse que não gostaria de fazer isso, e quando vejo eu estou fazendo. Eu tenho um mau hábito, eu tenho uma tendência que está prejudicando a minha vida, está prejudicando meus relacionamentos, a minha vida com Deus. Eu estou descontente comigo mesmo. Paulo está dizendo a mim e a você, que se eu e você quisermos vivermos uma vida contente, uma vida de satisfação, nós precisamos aprender a usar, a dispor, a usufruir deste poder que há em Cristo Jesus. Por isso que Paulo podia dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que eu tenho, eu vivo pela fé. E por fim ele diz que se eu e você quisermos aprender o segredo de uma vida de satisfação, de uma vida satisfatória, precisamos aprender a confiar em Deus para suprir todas as nossas necessidades. No verso 19 ele diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aqui está o segredo de uma satisfação na vida, da satisfação na nossa vida. Em Cristo, Deus suprirá todas as nossas necessidades. Quando você faz um seguro, e nessa apólice do seu seguro está ali tudo que esse seguro cobre, você descansa, você fica tranquilo, porque você sabe que se algum percalço acontecer, algum imprevisto acontecer, o seguro vai cobrir. Deus está dizendo a mim e a você que em Cristo Jesus Deus nos dá uma apólice para que a gente tenha tranquilidade. A minha moto estava com seguro, eu andava por aí, não precisava nem me preocupar em chavear a minha moto. Não renovei o seguro porque estava muito caro. Agora eu estou comprando uma tranca para botar na minha moto. Por quê? Porque se roubarem agora é prejuízo. Mas antes, se roubasse, o seguro ia me dar um dinheiro e eu até comprava uma moto melhor ainda. Deus está dizendo a mim e a você que quando você aprende a confiar em Deus, é o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, no Sermão da Montanha, quando ele diz: portanto, vejam o que Jesus está dizendo, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. E Jesus diz: são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Deus está dizendo: coloque-me em primeiro lugar na sua vida, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, e Deus vai cuidar de todas as suas necessidades. Isso é um princípio de Deus, é um princípio bíblico. Tudo que você entrega a Deus, tudo que você confia a Deus, tudo que você coloca a Deus como primazia, Ele cuida. É isso que Paulo está dizendo: eu aprendi a viver contente, porque o meu bom nome, a minha vida, a minha saúde. Paulo não tinha medo que alguém ia lhe matar. Paulo, certa feita, quando ele estava indo em direção a Jerusalém, alguém trouxe uma profecia e disse: Paulo, lá em Jerusalém vão te prender, vão te açoitar, vão te levar para Roma e vão te matar. Paulo disse: olha-te, eu não tenho a minha vida preciosa, Deus sabe do momento. Eu não vou agora deixar de viver a minha vida, não vou deixar de ir a Jerusalém, não vou deixar de fazer as coisas, porque eu confio, eu descanso em Deus. É isso que nós precisamos aprender, que a verdadeira razão de muitas pessoas viverem infelizes, viverem descontentes, é porque Jesus Cristo não é o centro da sua vida. Porque se Jesus for o centro da nossa vida, gente, não tem por que ser descontente. Não tem por que você ser insatisfeito. Muitos estão procurando realização na sua vida em todos os lugares errados. Eles querem ter um grande ano, vestindo uma roupa de grife, tendo dinheiro, tendo posse, fazendo o que A e o que o B fazem. Mas isso tudo é vazio. Porque quando você tenta encontrar satisfação na vida, bote isso no seu coração. Quando você tenta encontrar satisfação na sua vida, em um bom casamento, em uma pessoa, em um homem e uma mulher, quando você busca encontrar satisfação na vida seguindo atrás de modismos, atrás daquilo que é oferecido, através da popularidade, da fama, do sucesso, do prestígio, nada disso dura. Nada disso dura. Deus está dizendo, através do apóstolo Paulo, que o segredo de uma vida satisfatória é eu e você aprendemos a confiarmos, a dispormos do poder de Cristo nas nossas vidas, a evitarmos as comparações, sermos flexíveis diante das mudanças das circunstâncias que a vida nos coloca. E isso vai fazer com que eu e você aprendamos a sermos contentes em toda e qualquer circunstância. Por isso, nessa noite, eu gostaria de perguntar a você: qual dessas lições você precisa aprender?
Qual dessas lições você precisa aprender? Você entendeu a loucura que é comparar-se com outras pessoas? Você percebeu que a felicidade não vem de coisas? Que o contentamento não está em coisas? O que o tem deixado insatisfeito? O que tem deixado você descontente? O seu casamento? Ou porque você não casou? As suas posses, os seus bens, o seu salário? A sua saúde? Paulo nos ensina que ele aprendeu a viver contente em toda situação. E eu digo a você, se você pode fazer alguma coisa para mudar, faça. Se você pode fazer alguma coisa para investir no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida financeira, faça. Na sua saúde, faça. Mas se existir coisas que fogem do seu controle, estão além daquilo, aprenda a confiar. Aprenda a descansar. Contentamento, gente, não é a gente dar graças a Deus, você gostar da situação que você está vivendo, não. Contentamento é você dizer assim, eu ganho pouco, eu tenho mais é que me contentar mesmo. Meu casamento é um horror. Eu tenho que me conformar. Não é isso. Deus está dizendo que eu e você precisamos aquilo que está ao nosso alcance, e nós precisamos nos levantar com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a ação de Deus e revertermos. E aquilo que foge do nosso controle, nós precisamos aprender a confiar em Deus, a descansar em Deus, a entregar em Deus que Ele, em Cristo Jesus, há de suprir todas as nossas necessidades. E por isso, independente das circunstâncias que estejamos, independente do que as pessoas pensam e digam a nosso respeito, nós vamos viver uma vida plena, vamos ter um grande ano, vamos ter um ano, uma vida contente e satisfeita, porque aqueles que confiam no Senhor não serão enganados, não serão confundidos, não serão desamparados, não serão largados à sua própria sorte. Por isso, nessa noite, eu desafio você a aprender com o apóstolo Paulo, que eu e você tenhamos uma vida plena e satisfeita em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, nós estamos diante de Ti e reconhecemos que muitas vezes existe dentro de nós uma tendência à insatisfação. Existe dentro de nós uma tendência, Senhor Jesus, a vivermos sempre insatisfeitos, descontentes. E somos honestos em dizer que muitas vezes estamos olhando para as pessoas e comparando. Estamos sempre, Senhor, nos achando injustiçados muitas vezes, que a vida não é digna, que a sorte, as oportunidades não surgiram para nós. Muitas vezes a alegria do outro nos agride, o sucesso dos outros nos traz infelicidade. Vivemos em um mundo onde somos bombardeados com a ideia, com o pensamento de que se tivéssemos o que os outros têm, seríamos felizes. Se o marido fosse como o meu marido, se o meu marido, minha esposa fosse como ela, como fulano, que os meus filhos fossem assim, se os meus pais fossem assados, se eu morasse aqui, se eu morasse lá, se as coisas fossem dessa forma ou daquela outra forma, nós estamos constantemente achando que se tivéssemos o que os outros têm, seríamos felizes. Muitas vezes, Pai, estamos querendo viver uma vida onde não dizemos não a ninguém, onde queremos aprovação, não queremos que ninguém olhe para nós com um olhar de desaprovação, e isso cansa, isso traz um fardo. Muitos estão vivendo casamentos sufocados porque têm se anulado a si mesmo. Muitos têm vivido relacionamentos, Pai, que são um verdadeiro peso, porque querem aprovação, querem aceitação a qualquer preço. Muitas vezes somos levados, Senhor Jesus, ao pensamento de que se tivermos mais, as coisas vão ser diferentes,
as coisas vão ser melhores. Mas a grande verdade, Jesus, que as coisas só vão ser diferentes quando tu fores o Senhor, o centro, primeiro nas nossas vidas. Coloco diante de ti agora aqueles que têm diante de si algo que podem controlar, algo que podem agir, algo que podem fazer alguma coisa para mudar, para reverter. Muitos hoje têm uma vida insatisfeita, descontente, porque não têm agido, não têm se levantado, não têm tomado uma postura, porque não encontram forças. Mas Paulo dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Te revela agora, Senhor, ao coração desse homem, dessa mulher que está cansado. A fadiga, a canseira, o desânimo. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor terão as suas forças renovadas. Então, Senhor, se estamos cansados é porque não estamos confiando em Ti, em relação ao nosso casamento, à nossa vida, aos nossos relacionamentos, a nós mesmos, a nossa vida material, financeira, emocional. Jesus, te revela. Eu gostaria de perguntar a você essa noite se existe alguém que gostaria de convidar Jesus, porque a primeira coisa que eu e você precisamos para ter uma vida satisfeita, contente, é receber no nosso coração o Senhor da alegria, o Senhor do contentamento, aquilo que preenche, que dá sentido à nossa vida. E se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, você pode hoje dizer: Jesus, entra no meu coração, muda a minha realidade, dai-me essa força, perdoa-me, Pai, por ter tentado viver uma vida com as minhas forças e isso tem sido frustrante. Eu queria orar com você. Levante a sua mão onde você está. Temos alguém? Temos lá uma jovem. Deus abençoe. Mais um jovem. Tem mais alguém que gostaria de levantar a sua mão? Deus abençoe. Vamos ficar de pé toda a igreja. Talvez você seja membro dessa igreja, mas você está cansado. Talvez o ano de 2014 não foi um ano contente para você, não foi um ano de satisfação. Mas eu digo a você: aprenda o segredo que Paulo nos ensina. E você gostaria de aprender a confiar, a descansar em Deus. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu quero orar com você. Pai, eis aí diante de Ti as nossas vidas. Eis aí diante de Ti a vida dos Teus filhos. Muitos têm colocado a sua mão sobre o seu coração, reconhecendo que estão cansados em relação a tantas coisas, que têm sido levados pela loucura de se comparar, têm buscado o Senhor Jesus tantas e tantas coisas, têm tido dificuldade de confiar inteiramente em Ti, de descansar no Senhor, de realmente confiar. Então nós te pedimos agora: te revela, dá graça, Senhor, que o Espírito Santo alargue a compreensão, caia por terra todo sofisma, todo engano, toda mentira, traz libertação. Esse que convidou a Ti, Jesus, para entrar no seu coração, na sua vida, salva a sua alma, que haja o milagre do novo nascimento e que eles possam verdadeiramente nascer de novo, experimentar a realidade de terem as suas vidas mudadas, transformadas, e que todos nós, aleluia, apesar de toda e qualquer circunstância, possamos usufruir da alegria, a alegria do Espírito Santo nos nossos corações, e vivermos uma vida contente, e podermos dizer como Paulo dizia: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância, aleluia, porque tudo posso naquele que me fortalece, no nome de Jesus, aleluia. Você que convidou Jesus a entrar na sua vida, essas pessoas que estão com esse colete cor de laranja, tem uma literatura e um CD gratuitos para você. Procure-os agora no encerramento do culto. Leve para casa, leia, saiba mais a respeito desse Jesus.
Você que já conhece a Jesus, leve para casa esse sermão, esse esboço, e decida no seu coração: eu vou aprender a usufruir do contentamento, da alegria que existe em Cristo Jesus, e não vou deixar que essas coisas me afastem do propósito de Deus. Vou depender, e eu tenho certeza que você terá um grande e abençoado ano. Semana que vem estamos aqui aprendendo a respeito do projeto, do plano de Deus para a nossa vida financeira. Pai, muito obrigado pelo esse momento que tivemos. Leva-nos guardados, protegidos. Dai-nos uma semana abençoada. Que em tudo o teu nome seja glorificado. E que essa palavra possa se tornar vida nas nossas vidas. Uma semente que cresça, frutifique e produza frutos. Porque Deus quer que tenhamos um grande ano. Deus quer que tenhamos uma vida plena, uma vida de satisfação, uma vida de contentamento. Em nome de Jesus. Deus os abençoe. Estamos despedidos.